Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins. Eu sou Bruno César. E está começando mais um CZ Talks. Eu sei que vocês viram eu dando risada no começo, mas tem um contexto, né, Bruno? Não sei, estão dizendo que tem. Tem um contexto. Esse episódio, gente, ele tá um tanto quanto especial. Nós temos aqui uma pessoa que conhece o Bruno há alguns anos. Seria uma grande oportunidade da gente tirar informações do passado, né, Bruno? Não seria. Não seria. Mas a gente combinou que a gente vai seguir aqui o roteiro certinho e dar andamento na pauta, certo? Perfeito. Bruno, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas quero que você complemente se tiver, hein? Vou ter vários complementos, mas vamos lá. Combinado. Nesse episódio, a gente tem uma pessoa muito especial, gente. Eu, quando fiz a nossa reunião de pauta, que a gente conversa anteriormente, antes de começar o podcast, eu fiquei muito ansiosa por esse bate-papo, porque ela é especialista em treinamento e desenvolvimento no varejo, formada pela FMU, FGV e Sorbonne. Tem uma experiência de 27 anos de atuação no desenvolvimento de pessoas na Drogasil, onde ela ajudou a criar o primeiro drugstore do Brasil. Desde 1997, atua como palestrante, consultora e mentora em gestão empresarial. Atendimento, relações com cliente, marketing pessoal e saúde mental. Uau! É muita coisa. Tem anos de história, né? Tem muita experiência. Posso contar uma coisa pra você? Pode. Tem a minha idade de experiência. É muita coisa, não é? Sabe um pouco, né? Sabe, né? Acho que ela caminhou bem. Além de tudo isso, já treinou mais de 500 mil pessoas no Brasil todo. Ela é articulista em revistas especializadas e autora de mais de 5 livros sobre varejos e recursos humanos. Ela também colabora com empresas e laboratórios na criação de estratégia de gestão e atendimento, além de participar de eventos nacionais e internacionais sobre tendências no setor fármaco. Eu quero que vocês conheçam e deem muitas boas-vindas a Silvia Osso. Tudo bom? Tudo bem? Nossa, mas que apresentação, me senti tão lisonjeada. Obrigada, viu, Júnia? É a gente que se sente lisonjeado pela sua presença, viu? Mas é assim, eu imagino que você faz o que gosta. E por isso é bem feliz quando você está atuando e assim por diante. É mais ou menos isso, a experiência vem acumulando, que se você gosta do que você faz, depois de um tempo, na verdade, você está se divertindo. Que delícia. Que acaba virando o nosso bate-papo. Eu gosto do que faz. Você também, o Bruno também, então é um prazer. Né? É um prazer, é verdade. Entenderam já? É isso. E vem um último convidado nosso aqui, que tem aqui no nosso canal já, tá? Com o Márcio Jacobelli, ele disse, é importante a gente ter 3 fundamentos. Dinheiro, diversão e o outro eu esqueci. Minha memória não é muito boa, mas a gente tem que estar ou ganhando dinheiro ou se divertindo. As 3 coisas ao mesmo tempo e diversão, com certeza. Com certeza é uma delas. É verdade. Silvia, muito obrigada pela sua presença. Hoje a gente vai falar muito sobre os desafios da publicidade no foco do varejo farma. É uma indústria extremamente burocrática, talvez complexa, e eu quero muito desmembrar essas informações. Acho que tanto o Bruno, que veio dessa área, né, Bruno? Uhum. Tem muito pano para manga hoje, certo? É verdade. Certo. Silvia, você que tem uma experiência muito grande no varejo, especialmente no setor farma, você acompanhou todo de perto o crescimento e a evolução da drugstore no Brasil e de principais desafios da publicidade na farma. Eu queria muito entender como que você vê o mercado atual, ele sendo um mercado competitivo, regulamentado, como que é isso na sua visão? Ele vem mudando cada vez mais, né? Felizmente, para melhor. Né? Se você pensar na área industrial, né, todo o complexo de produção, etc. e tal, ele tem muitas regulamentações. Então, ele acaba sendo mais difícil de ser trabalhado em função de todas as regulamentações que você tem que seguir. Certo. Se você pensar no varejo como um todo, nas redes de farmácia, nas distribuidoras, etc. e tal, isso fica um pouquinho mais fácil, mas, de qualquer forma, esbarra nas regulamentações que muitas vezes são produzidas pela Anvisa, né? E que não permitem, por exemplo, que você faça o detalhamento ou a indicação de algum medicamento para uso, etc. e tal. Se bem que, ultimamente, isso vem facilitando e vem mudando um pouco, né? E tem ajudado para que a gente possa fazer um trabalho que esteja mais próximo do público consumidor, que normalmente é o objetivo. Sim. Né?
Os laboratórios têm um pouco mais de processos para isso. Então, você acaba ficando muitas vezes engessado na sua atuação. Você tem milhões de ideias, mas não consegue, muitas vezes, colocá-las em prática como deveriam. E, algumas vezes, mais por processos do que por legislação. Entendi. Você está dizendo que, então, a burocracia interna dos laboratórios e seus processos é que muitas vezes inviabilizam algumas atitudes diferentes ali no varejo que fariam com que ele vendesse mais, por exemplo? Sim, algumas vezes sim. Eu acho que é um processo de desenvolvimento. Né? Então, entender o laboratório demorou muito tempo para entender como funciona o varejo, na verdade, no ponto de venda. Então, muitas vezes, essa interação ela é difícil exatamente por não entender. Perfeito. Então, o laboratório faz uma espécie de uma informação que não casa, não junta, e não chega ao ponto de venda e, logicamente, não chega ao consumidor final, que é o objetivo. Perfeito. Né? Perfeito. Se a gente fizer uma comparação, na área de alimentos ou de supermercados, eles estão uns 15 anos adiante no que diz respeito à parte toda de marketing, de divulgação e de trabalho e tudo mais. Eu digo que a indústria farmacêutica e o varejo farmacêutico estão aprendendo com aquilo que o supermercado já faz há algum tempo. Certo. Só que agora introduzindo uma velocidade um pouco maior pela necessidade da história, pela cultura. Você diria, então, que está atualmente havendo uma necessidade maior dessa reinvenção do mercado farmacêutico, e você saberia atribuir algum fator especialmente para isso? Sim, eu acho que o pessoal entendeu que se eu não estiver lá no ponto de venda, o meu trabalho fica muito mais difícil. Perfeito. Grande parte dos medicamentos eram, no passado, influenciados por uma prescrição médica. Sim. Hoje, uma parte desses medicamentos não são medicamentos isentos de prescrição, pela Anvisa, etc. e tal. E isso tudo facilita com que você esteja mais próximo do consumidor. Então, Perfeito. Isso facilitou um pouco. Antigamente, tudo ficava muito engessado, porque o contato era laboratório, fala com o médico fala com o paciente vai até a farmácia para entender o que está acontecendo. Sim. Hoje, isso também existe, só que uma parte desses medicamentos, o médico até prescreve, até coloca na receita, mas a pessoa, se está tomando, por exemplo, uma medicação para febre, e depois, daqui 2, 3 meses, ela tem febre de novo, normalmente ele pode chegar no ponto de venda, comprar aquela medicação, sem ter que voltar ao médico, etc. e tal. Então, isso tudo facilitou um pouco. Né? E aí, a indústria percebeu a necessidade de estar lá próximo. É uma mudança de paradigma, eu acho. Boa. Algumas camadas desse processo foram puladas, né? A gente consegue hoje ter a indústria falando direto com o consumidor final de uma forma mais didática, mais dinâmica e mais atrativa muitas das vezes, porque quando se fala de indústria farmacêutica, existe só os regulamentos, só as especificações muito técnicas, e isso não gera desejo no consumidor final. Você ia complementar, Edzel? Eu ia acho que pegar um gancho nisso que você falou, Silvia, que existem medicamentos que a gente nem... Eu lembro, né, quando eu trabalhava diretamente ali na indústria, hoje indiretamente, né, mas quando eu estava lá dentro, a gente precisava muitas vezes promover um produto sem poder falar o nome dele. Né? E me parece, aí eu queria que você falasse sobre isso, que diante desse cenário, eu acho que isso continua até hoje, certo? A gente tem produto que a gente não pode falar o nome. Sim. E tem alguns que a gente pode. Tem. Né? Tem vários que não pode. Seria coerente dizer, então, que se tem algo que pode amarrar todos eles, é a marca do laboratório? A marca é um diferencial muito grande, porque o público normalmente se guia pela idoneidade, credibilidade, etc. e tal da marca. Então, quanto melhor e mais conhecida a marca, muitas vezes ela facilita. Só que existe também na legislação alguns momentos em que você não pode falar o nome do produto e nem a marca. Você deve lembrar. Você deve lembrar, Júnia, tem assim, em alguns momentos, se a gente pensar às vezes em algumas propagandas que a gente vê, você vê lá alguma coisa, por exemplo, para hidratação. Certo. Tá? Então, você tem informação sobre a hidratação, o nome do produto aparece assim, bem sutil ali.
Aí você lê, o final tem lá uma série de coisas escritas numa letra miudinha, que fica estampada ali. E ali está dizendo, né? Consulte o médico, venda sob prescrição, uma série de informações. E aí, num cantinho pequenininho, lá embaixo, assim, aparece um logo bem pequeno da empresa. Aí você fala, quem que fabrica isso? Né? Então, se eu, como consumidor, estou procurando alguém que é idôneo e tem credibilidade, eu não vejo a marca do laboratório e não vejo o nome do produto, eu tenho que ir na farmácia perguntar, né? Sim. E é o que eu faço. Se eu vi na televisão tal coisa de hidratação, quem que fabrica? Né? Então, é meio nonsense. E isso é um processo lento de modificação. Tanto por parte, um pouco das indústrias, de não fazerem um trabalho mais eficaz em cima desse tipo de coisa, junto com a legislação, tá? Não vou nem dizer em lobby, mas fazer um trabalho um pouco mais eficaz, quanto a do governo, que tudo bem. Né? Medicamento é uma coisa intocável lá. Com certeza, tem que ter todo esse trabalho de idoneidade do médico que orienta, etc. e tal, mas as coisas todas se combinam no mundo atual. Sim. Né? E isso é fundamental. Então, muitas vezes, o entrave começa na indústria, que não move. Só que essa mudança está sendo legal porque o varejo e o público está forçando. Exige, né? Exige a modificação, Sim. Entendeu? Então, naturalmente, ela vai acabar. Temos exemplos sendo claros forçada. como a Carmed, É. uma indústria farmacêutica que Se mede. se mede. Carmed olha lá, é o produto. Falou do produto. É. Mas é a memória do produto. A gente tem, Sim. muitas das vezes, eu não sei quem é a indústria farmacêutica, pode ocorrer, né? Mas a primeira lembrança que a gente tem, isso foi um caso vivo agora, do produto em específico. E eles têm se posicionado muito claro no mercado e aonde tem gerado desejo e atração, e todo mundo começa a criar a ligação de quem é o produto, quem é a indústria, e a indústria está se mostrando muito mais. Eu queria aproveitar e até complementar. Existe também, eu vejo, né, trabalhando com as embalagens da farmacêutica, que muitas das vezes ou o logo é muito pequeno ou está ali perto do código de barras, no CNPJ da empresa, tem lá a fabricação de onde vem, porque às vezes não pode nem se deixar estampado. Isso é uma dúvida, tá, Silvia? Por exemplo, você comentou sobre uma eventual propaganda que o nome do laboratório está muito pequeno, ou até na embalagem do produto. Isso é legislação? É legislação. A montagem de uma caixinha, né, de uma embalagem de um medicamento, principalmente a parte externa que vai em contato ao público, ela tem proporções, inclusive. Tá? Onde você vai colocar o nome do medicamento, aonde você pode ou não dizer a indicação dele, por exemplo. Os medicamentos isentos de prescrição, hoje em dia, podem conter ali se ele é um antitérmico, se ele é um antidiarreico ou alguma coisa diferenciada. Antigamente, nem isso poderia colocar. Mas essa proporção, ela é definida pela Anvisa. Perfeito. Tanto faz se é líquido, se é xarope, se é comprimido ou coisa assim, ela tem toda uma proporção aonde tem que ficar o quê? Tanto que se você pegar 4 ou 5 laboratórios diferentes e mais o mesmo produto que é fabricado por 4 ou 5, quando você bota as 4 ou 5 embalagens, parece que elas foram meio que coladas uma em cima da outra, muda a cor, muda o logo, mas porque isso é tudo pré-definido. Tá? Você não pode inventar uma coisa diferente. Já no caso que você citou, por exemplo, da Carmed, como são produtos voltados mais para higiene, beleza, etc. e tal, aí a legislação é muito mais livre e você pode aí fazer tudo o que você quiser viajar na história. Tanto que, se você pensar, você vai encontrar no Brasil, em alguns lugares, uma fachada de uma farmácia inteira coberta com um logo ou com uma imagem visual da Carmed. Tá? Sei lá, tem uma... como a Carmed tem vários collabs, né? Então, de repente, você tem lá uma fachada inteira escrito Carmed, Hello Kitty, né? Aquele treco cor-de-rosa enorme, etc. e tal, que fica ali na frente, por exemplo, por uma negociação de 90 dias, para chamar o público para dizer, aqui tem a Hello Kitty, que talvez seja a fonte de desejo, mas quando eu entro, eu encontro mais outras 10 formas diferentes
E aí, se eu tiver ligada nesse tipo de hidratante labial lá, eu vou comprar todos. A criançada, os adolescentes, querem todos eles, né? Então, leva o consumidor para dentro da farmácia e faz uma coisa que antigamente era inimaginável. Você pensar, será que tem uma farmácia escrito isso aí? Né? Uma cara da Yellow Kitty, tira até quase a marca. Às vezes fica só um totem lá, o resto é tudo Carmed. Exato, né? exato. Você olha ia aí. Falar? Eu sei que tem um roteiro aí, mas eu sei, Bruno, seu momento. Se você chegou aqui pela primeira vez no podcast, no CZ Talks, você vai reparar que eu não tenho roteiro, mas eu estrago toda a conversa delas aqui. Vamos lá. Vai. Você falou um ponto que deu um gancho muito bom aqui, Silvia, que a gente até conversou sobre isso, né, no nosso último episódio. Você acha que é a pessoa mais adequada que eu conheço, e talvez do Brasil, para colocar em termos muito claros o que seria uma resposta plausível para essa pergunta? Vamos lá. Eu vi um podcast esses dias em que um executivo da CIMED estava falando sobre esse asset de marca que eles estão construindo e se referindo bastante à cor, que é um asset que eles estão se apropriando bastante. Né? Eles estão se apropriando da cor amarela, né? E fazendo um ótimo trabalho de branding, né? Aí pode ter quem questiona, mas de fato estão fazendo um trabalho de branding num segmento em que poucos fazem, ou quase ninguém faz. Pois bem, na fala desse executivo, ele estava dizendo que o objetivo final dele é que, no momento, naqueles 10 segundos que o balconista colocar 3 caixinhas de genérico na frente do consumidor, o consumidor possa ter algum impulso que faça ele pegar a caixinha amarela e não a azul ou a vermelha. Você diria que isso é uma estratégia plausível no mundo real? Isso realmente vai existir? Isso pode acontecer com o esforço de marca? Ou isso é ilusão de quem não conhece o varejo, a negociação, a distribuição? Não, é uma construção bastante inteligente, só que é aquela história, a gente diz no mundo que nada se cria, muito se copia. Okay. Já se viu no passado uma construção de uma marca forte de laboratório farmacêutico que tinha uma outra cor que não o amarelo e que fez um trabalho de branding fabuloso. Sim. E que efetivamente tinha uma preocupação e uma política pensando o seguinte: eu não quero só vender remédio, eu quero criar uma marca forte. Porque o dia que eu quiser sair do mercado, eu saio do mercado, mas eu tenho uma marca forte que eu vou negociar. E foi o que aconteceu alguns anos atrás. Era uma empresa nacional, ela se retirou do mercado. Verde. Ela se retirou do mercado, vendeu para o pessoal de fora, para uma empresa multinacional. Sim. E a marca tinha um valor estupendo. Então, esta construção, ela, na verdade, está sendo reeditada por esta cor amarela. Perfeito. Tá? A grande inteligência, a grande sacada que eu vejo é que é o seguinte: essa empresa que muitas vezes competia com outros laboratórios multinacionais ou nacionais em genérico, entendeu o seguinte: não vale a pena ficar brigando num processo de produzir mais produtos genéricos, brigando com outros laboratórios maiores do que eu, certo, com um lucro relativo, interessante, mas relativo. Se existe um exército do tamanho de um bonde que eu posso ir para um outro lado. Então, não é que eles não vão produzir mais genéricos, até vão, mas houve uma migração para trabalhar com produtos que exijam menos controles da fiscalização. Perfeito. Né? Produtos de marca? Então, é aquela história, eu posso ter uma série de produtos de marca, a gente vem crescendo nas categorias que vão entrando dentro da farmácia, eu posso ter vários suplementos vitamínicos, uma série de coisas que tem menos controle da legislação e que eu posso marcar a minha marca. Então, perfeito, essa construção ela vem acontecendo desta forma. Perfeito. Eu tenho algumas marcas que eu tenho e que, se eu desenvolver, é aquela história. O cara, quando bate o olho, fala, é amarelo, eu sei, é confiável. O cara faz um trabalho muito grande na mídia como um todo, quer dizer, ele está na mídia social, ele está na mídia televisiva, ele está no rádio, ele está em tudo quanto é lugar. Você vai... teve agora, no final do ano, Natal, tem um
carnaval fora de época que chama Carnatal. Tá? Em Natal, Carnatal, em Ótimo. novembro. Excelente. Tá? Então, aquela história, metade do Carnatal era amarelo. Olha aí. Cara, Uau. se você saiu atrás de um trio elétrico que fez um evento maravilhoso, que você se sentiu muito acolhido, foi gostoso, foi divertido, foi tudo, por que não lembrar de que amarelo é aquela marca e se eu chegar lá numa farmácia e tiver que desempatar, me mostrarem a cor amarela e eu souber que é desse fabricante, por que não vou atrás dele? Tá? Então, é uma construção desempate, inteligente. vamos dizer assim, né? Do desempate vai ganhar. Olha E aí. é essa a estratégia que ele tem usado. Então, E vai, eu acho que, ser feliz para diante. Eu acredito que sim. Eu também. É. Eu também acredito nisso. E só para então resumir, significa que na sua visão a gente tem até 2 ganhos aí, seja para a construção de marca, para uma eventual aquisição, por exemplo, de uma multinacional, como você comentou aí, que foi esse case, né? Ou até mesmo para o momento de desempate na caixinha na frente do balcão. Sim, que é a inteligência que eles estão usando agora. Muito Né? bom. O meu futuro é aumentar o volume de venda em um número X de itens e financeiro, e uma parte dela é quão significativo vai ser aquela minha cor que vai marcar. E nós, Bruno, que já estamos no mercado e que algumas vezes estivemos juntos em algumas ações, a gente sabe que isso já aconteceu em outros laboratórios. Sim. Talvez não na mesma proporção e que perdeu força, etc., Claro. que mudou a política ou coisa parecida, mas que, na verdade, a gente viu que, se mais desenvolvido, se chegaria ainda numa oportunidade muito melhor. Sim, você me lembrou de uma situação em que a gente precisava divulgar um produto desses que não pode se falar o nome, né? Mas a gente tinha, em paralelo, um outro produto que era dos que a gente pode falar o nome. Né? Então, pensei, você tem 2 campanhas para fazer, um produto que é o... Só para colocar aqui para quem não é do segmento, gente, produto tarjado, aqueles de tarja preta e alguns da tarja vermelha, né? A gente não pode falar o nome deles. Mas quando é aquele produto que fica fora do balcão, que ou é um sem tarja, sabe, aqueles produtos de marca, isso você pode divulgar normalmente. E eu lembro que a estratégia foi, já que estamos lançando os 2 praticamente na mesma época, no mesmo ponto de venda, vamos usar esse, que pode ser falado o nome, e estampar a marca da maior forma possível nele, porque o outro, apesar de você não poder falar o nome, ele também tem a mesma marca. Então você gera confiança a partir desse para vender os 2. Né? Efetivamente. Então, no fim das contas, você está trabalhando marca. Usando alguns produtos como hospedeiro. Tem alguns produtos que você pode usar aí. Certo, né? Exatamente isso. E eu lembro que foi uma estratégia inteligente. É inteligente. Então, eu acho assim, por talvez um pouco de acomodação dos laboratórios todos, esse tipo de coisa não vem acontecendo na velocidade que a gente esperaria que deveria. Mas agora começa a ser premente, porque um vai criando, o outro vai criando. Se você deixar, você vai ficar para trás. No mínimo que for pelo desempate. E no desempate, quanto será que eu perco de venda por dia? Perfeito. Né? Então... Júnior, desculpa, mas eu preciso fazer uma próxima pergunta. Bruno, vai lá. Deixa eu só fazer um parênteses que é importante a gente trazer aqui. Quando a gente fala... Somos um podcast de publicidade, propaganda e marketing. Então, a gente vai falar de inúmeras empresas, de inúmeras marcas, de inúmeros profissionais, de inúmeros veículos, com o livre-arbítrio no sentido de eu tenho liberdade de expressão para opinar aquilo que eu imagino, penso e discutir sobre os temas sobre eles, tá? Então, isso é importante a gente trazer para a mesa e ficar claro para quem está nos ouvindo e nos assistindo que se a gente fala de uma marca e não fala da outra, não é porque uma é mais, é menos, enfim, é um ponto de discussão, tá, gente? Uma discussão livre aqui pra gente debater estratégia. Exato. Isso aqui, galera, é marketing na veia. Estamos falando de marketing e publicidade na veia. Verdade. Segue lá, Bruno. Você, até pelo seu histórico também de treinamento de pessoas, tudo mais, vou unir essas 2 coisas agora. Você falou aí que o mercado muitas vezes não consegue acompanhar essas inovações e é um pouco lento, né, para conseguir pôr em prática essas coisas que a gente vê que já poderiam ter sido colocadas. Você atribuiria qual peso para... Isso é a cultura do segmento, que é assim e por isso as coisas não andam? Ou será que é a incapacidade, muitas vezes, dos times e das pessoas que estão ali dentro? Acho que as 2 coisas. Primeiro, eu acho que é um pouco de acomodação, até porque vem como uma coisa cultural. Tipo, eu trago isso da Europa, depois eu passo pelos Estados Unidos, que dá uma pequena abertura na parte de divulgação e de marketing,
e aí isso vai para os demais países. Então, quando chega no Brasil, nós temos uma mistura dos laboratórios multinacionais, tanto europeus quanto americanos, Perfeito. que tinham um processo muito considerado como ético. Né? Ok. Eu não faço a divulgação, não faço nem muito da marca. E aí, isso foi sendo repetido quase que como de geração para geração, Tá. né? Culturalmente. Então, é cultura e um pouco de acomodação. Sempre foi assim, sempre é assim, e não necessariamente precisa ser. Até porque, hoje, com todas as mídias sociais e a possibilidade que você tem de acesso a tanta informação, Uhum. se você não fizer ela corretamente, alguém corre o risco até de fazer um fake news. Perfeito. Então, seria melhor que você trabalhasse direito. Aí, vamos no aspecto do pessoal, dos profissionais de marketing, desse tipo de coisa. É aquela história, como a cultura engessa um pouco, quando o profissional de marketing está querendo fazer um trabalho, digamos, diferenciado, o pessoal diz, nossa, mas isso aí é muito louco, não pode, isso é muito inovador. Muito fora da caixa isso Muito aí. fora da caixa. E, na verdade, Será eu? o fora da caixa é o presente e é o futuro. Sim. Né? Tem que ter todo o cuidado da credibilidade, de ser altamente ético, de evitar que algumas coisas se propaguem de uma maneira inadequada, mas por que não uma ação adequada Sim. e inovadora? E isso agora começa a acontecer um pouco. Né? A gente vê, por exemplo, alguns medicamentos aí, que é aquela história, você não sabe a marca, quem fabrica. Uhum. Mas todo mundo fala, eu quero emagrecer, estou usando o medicamento da canetinha. Quer dizer, o mundo inteiro fala isso. O cara da classe A, o morador de rua, todo mundo conhece o nome do produto. Pela legislação, eu não posso colocar em lugar nenhum. Pelo Google, né, pelo Dr. Google, todo mundo consultou, está lá o nome do fabricante, quando vem, Todo quanto mundo é que sabe. custa, qual é o valor, tem genérico, não tem genérico. Gente, então, já que isso está nesta proporção, por que a gente que está dentro do laboratório não pode fazer um trabalho mais atirado, mais atraente, etc. e tal, com a ética que eu defenda o produto que é do laboratório que eu mesmo represento, né? Eu ajudo a formar uma opinião. Ô, Júlia, inclusive é importante a gente falar aqui para a audiência que o motivo da gente não falar os nomes das empresas muitas vezes é porque essas empresas não necessariamente podem gostar do contexto da conversa e podem pedir um bloco do vídeo e tudo mais. Então, esse é o motivo da gente não falar o nome das marcas, mas acho que todo mundo já sabe, pelo menos algumas aqui do que a gente está falando, né? A maioria das pessoas mas eu não vou falar o nome. Né? A maioria das pessoas sabem, porque é aquela história, a gente costuma dizer que não é nem a Rádio Pion que se dizia antes, é a Rádio Cabeleireiro, a Rádio Centro de Estética e assim por diante. Você está conversando em algum lugar, você está no barbeiro cortando cabelo, alguém fala, você viu? Olha, eu estou usando tal coisa, você viu? Sim. Isso, gente, virou uma coisa que hoje em dia não tem como controlar. Na verdade, efetivamente não tem. Então, se sai da origem bastante ético, legal, e ainda atraente ou mais orientativo, é muito melhor. Sim. Né? Seria muito mais eficaz, eu penso. Silvia, eu tenho um exemplo aqui que eu até fiquei curiosa. Aí eu vou usar esse exemplo, o pessoal vai falar, essa daí utiliza bastante esse... Nossa, vamos lá, Júlia. Vamos lá, tô ansioso. Tudo bem. Não, é engraçado quando a gente fala de marketing boca a boca, né? A gente vê, eu pelo menos, vejo muito aqueles remédios, medicamentos que são específicos para um tratamento e por conta de marketing boca a boca, que provavelmente foi meio torto, as pessoas começaram a consumir ele com outro objetivo. Sim. Não sei se vocês estão entendendo o caminho que eu quero chegar. Estou entendendo, sim. E aí, não está entendendo, Bruno? Você quer que eu fale o nome do remédio? Não pode. Não pode, será? Esse aqui eu acho que pode. É o Engove. É um remédio que ele é pro fígado. Tá. E as pessoas utilizam ele como um after, pós-cachaça, né? Sim. É verdade. Mas eu quero fazer isso para publicidade. Olha que interessante. A gente tem um remédio, um medicamento, que muitas das vezes é vendido com um único objetivo, mas graças à forma com que foi comunicado, e muitas das vezes pelo rádio peão, rádio cabeleireiro ali, modificou a forma de se ver. E hoje você vê um posicionamento da marca fortalecendo isso. A gente vê lá o Engove After, Engove não sei o quê, enfim, muito com o objetivo de atrair mais o público. Como que você vê isso
na indústria farmacêutica, nos remédios, enfim. Qual que é a sua visão a respeito disso e como que você vê futuramente? Você acha que isso vai acontecer muito mais? É uma evolução natural, né? É aquela história, se eu não o fizer, toda a mídia vai estar fazendo. Sim. Então, é melhor que eu seja o iniciador desse tipo de coisa. Tanto que, nesse caso, existia um tipo só de forma de administração, hoje existem vários outros, né? Alguns até tido como um isotônico, né? O after é um isotônico, etc. e tal. Então, foi inteligente a sacada do laboratório de dizer o seguinte, por que não? Se você pensar, por exemplo, ontem eu estava escrevendo muitas revistas me consultam como fonte quando vão escrever artigos. E ontem eles tinham me pedido alguma coisa, lembrando que agora vem carnaval, etc. e tal. Então, se você pensar no caso do Engov, tem todo um trabalho que a farmácia, que o varejo faz, fazendo, às vezes, até uma sacolinha, um saquinho que fica perto do caixa ou do PDV, tipo lembrando-se, tipo um kit, né? Kit ressaca, né? Ou coisa assim. Então, isso, Júnia, hoje aquela história, aquilo não é um medicamento para o fígado, aquilo é efetivamente, por exemplo, eu vi um feito por uma rede de farmácia, assim, vai para o carnaval, não esqueça do kit. Né? E ali dentro tem algumas coisas dessa que podem facilitar. E tem até, nesse que eu vi, tinha até um cupomzinho levando você até a geladeira, entendeu? Quer dizer, existe um hidratante, né? Um isotônico, que fica na geladeira. Como eu não consigo, às vezes, levar o cliente até lá, no saquinho que eu estou colocando os flaconetes e o comprimido, eu ponho um valezinho de desconto, que me leva a olhar, que também tem desconto ali, me leva até a geladeira. Então, você ainda cria uma venda adicional de um produto com 3 administrações diferentes. Você tem no saquinho um flaconete e o comprimido, e você ainda me joga para a geladeira para ter um isotônico. Perfeito. E tem acontecido, Bruno, várias coisas, principalmente de um laboratório específico, que tem trabalhado isso muito bem. Vamos falar sobre isso. Legal. Mas eu queria tirar 2 insights desse case do Engov, Júnior. Eu achei muito bom, inclusive. Tem um insight para empreendedorismo que nada mais do que um product market fit isso, né? Ou seja, eles lançaram um produto e descobriram qual era de fato o fit com o mercado que ele tinha, né? Que não era necessariamente para fígado, mas sim para ressaca, né? E isso também é um insight de publicidade, que é você vender o porquê do produto, não o quê. Ninguém quer tratar o fígado, mas as pessoas querem bem-estar no dia seguinte. Então, você né? Você não vende o prego, você vende o quadro na parede. Mais ou menos a mesma a lógica. Foram muito estratégicos, né, a olhar isso. É verdade. Vai lá, Bruno. Sei que você tem outras perguntas. Não, eu queria que ela falasse sobre isso. Que tem outros... Tem outros do mesmo laboratório que foram sendo desenvolvidos. Ou seja, eles descobriram que existiam oportunidades, outras maneiras de se divulgar, outros usos que não eram divulgados, e aproveitaram. Então, é quase que como se o público tivesse forçado no sentido inverso a você fazer a divulgação. Perfeito. Né? Quase que forçou o marketing a criar esse tipo de trabalho. Então, quando eu digo que o futuro existirá, entre aspas, essa pressão, é exatamente esse tipo de coisa. É que muitas vezes, pela incidência de uso, pela divulgação, pela mídia que é formada, pelas informações que se tem em vários campos, se eu não mudar a minha postura original de onde sai o produto, o público está fazendo esse tipo de coisa e eu estou perdendo uma oportunidade de divulgar a marca, o uso, o conceito e uma série de coisas. Ou seja, se já está vendendo para esse uso sem que a gente faça algum esforço para isso, imagina se a gente fizesse. Se a gente fizesse, né? Então, eu estou dando oportunidade, às vezes, para um inimigo, um outro laboratório passar à minha frente, que tem um produto semelhante, passar à minha frente e criar. Em algum momento alguém vai inventar isso. Vai, com certeza. Boa. Silvia, você acredita que... você comentou, né? A indústria farmacêutica, ela anda... Outras empresas, outras indústrias, elas foram muito mais rápidas no marketing, na publicidade, na comunicação em específico. E a indústria farmacêutica, ela galga muito lentamente nesse processo. Você acredita que
Visando essas campanhas que a gente está citando aqui, de booms, como a CIMED, como o Engov, por exemplo, você acredita que é uma forma de acelerar a comunicação dessa indústria? Você acredita que quais são os meios que você vê que ela pode dar um passo mais rápido? Porque a gente vê hoje uma questão cultural, a gente vê as gerações surgindo. Como que você qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, é aquela história, o aspecto cultural ou política comercial ou política econômica do laboratório, ou até a visão dele, muitas vezes ainda é um pouco engessada na história. Mas você acredita que é por conta é engessada por conta das regulamentações ou das pessoas internas? E aí a gente volta no tema da cultura. Sempre por causa... A legislação impede um pouco, mas muito menos do que, na verdade, hoje em dia a gente poderia desenvolver. Uhum. Eu acho que há uma possibilidade maior. O que eu vejo é que é o seguinte, o pessoal tem muito medo de perder a credibilidade e uma comunicação não ética. Certo. Tá? Esta é uma preocupação muito forte. Então, principalmente os multinacionais, eles forçam muito nesse tipo de coisa. Aonde vai estar o meu nome? Certo. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma similaridade com o Engov ou alguns produtos que estão ali e que são isentos de prescrição, que podem estar sendo divulgados, estimulados e orientados, até porque se eu orientar, estou fazendo um benefício para a pessoa, para não fazer um uso inadequado e sim adequado. Sim. Né? Eu vejo que muitas vezes, principalmente os multinacionais, pelas legislações fora daqui, eles têm muito cuidado de cair meio que numa vala que tire um pouco da ética. Certo. E esta chancela ainda é muito importante. Tá? Eu tenho uma percepção, aí você me fala se você acha que ela também é válida, Silvia, que além da parte cultural e muitas vezes de legislação, existe também o ponto da necessidade, que eu acho que para o segmento farmacêutico, né, para os laboratórios, que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o maior volume de receita deles estão nos produtos mais de tarja, os produtos mais controlados, muitas vezes eu acho que eles não se veem com a necessidade mesmo de precisar reinventar esse mercado, porque ele já está estabelecido, as pessoas não compram remédio porque querem, eles compram porque precisam, não é uma opção quando você está, né? E aí, para que tenha a necessidade de haver um movimento, muitas vezes de marca, de ser um pouco mais exposto, né, de estar mais atualizado, alguém tem que começar isso, para que aí a régua seja elevada e os outros se olhem e falem assim, pô, agora, já que um começou, a gente vai ter que ir atrás, porque se todo mundo ficasse quietinho, tá todo mundo garantido aqui. Faz sentido? Faz sentido, faz todo sentido. E também pensar que é uma cadeia. Se a gente voltar um pouco mais para trás, você vai ver que o grande segmento no passado, antes da presença do genérico, era o meu contato com o médico, que é o prescritor. Sim. Então, o laboratório que trabalha bem com um prescritor, e se ele indica um produto para o seu paciente que utilize aquele produto com aquele nome, aquela marca, isso era uma garantia. Se eu tenho muita credibilidade, se a minha marca é uma marca forte, acabou, não tem concorrência. Pode ter algum outro medicamento com o mesmo sal, normalmente não pode ser exatamente igual, porque tem que haver alguma diferença nos que são com prescrição médica, né? Então é aquela história, eu fico meio que navegando num campo tranquilo. Só que no decorrer do tempo entraram os genéricos. O que é o genérico? Né? Uma cópia fiel de um medicamento que já perdeu a sua patente. Né? E aí começa a despertar no público o seguinte, bom, se existe um incrível que é com prescrição, mas agora existe um genérico que também é com prescrição, mas custa mais barato, de repente, porque eu não estou fazendo uso desse tipo de coisa. A gente acompanhou muito isso. No início, os médicos eram totalmente contra a divulgar uma informação de medicamento genérico, que é uma legislação que tem todo um controle em cima disso, que é extremamente validado, etc. e tal, e que os médicos diziam, não, mas eu não valido isso. Eu posso contar um caso pessoal. Eu tenho um médico que me cuida há muito tempo, e quando eu disse para ele que eu estava tomando o genérico de um medicamento que ele me prescrevia, ele falou, você é cobaia de você mesmo. Se você passar mal,
Você não vem me pedir socorro, que eu vou dizer, você está tomando por sua conta. Caramba, hein? Eu fiquei olhando, como nos conhecemos há muito tempo, etc. E tal, fiquei quieta, tá bom. Passado um tempo, e levando os exames que habitualmente eu deveria levar cada 6, 8 meses, eu levava o exame e estava tudo ok. Um dia ele falou para mim, você tem razão. Funcionou. Né? E hoje eu vejo que ele é um defensor ferrenho de que no painel de clientes dele, tem cliente de todo tipo, e que ele diz na hora, olha, o original é esse, o genérico é esse, daqui fica a sua escolha de comprar o que você achar que é mais interessante. A maioria dos médicos mudaram, mas se você pensar no Brasil, a gente ainda tem um lobby forte, tanto dos laboratórios prescritores, quanto dos médicos e da Sociedade Brasileira de Medicina, de que ainda devemos continuar com este cuidado. Certo, né? Okay. Então, é uma pressão que se exerce. E isso foi sendo... As barreiras foram sendo quebradas à medida que entrou o genérico e à medida que entraram também os medicamentos isentos de prescrição, que há 15 anos atrás não existiam. Tá? Eles estavam todos atrás do balcão, não tinha essa parte que você tem lá fora e que diz produtos estomacais, produtos para gripe e resfriado, dor e febre, alergênicos, etc. e tal. Tudo isso, antigamente, estava atrás do balcão e até para você comprar um medicamento para alergia, você precisava consultar o balconista, perguntar para ele e tudo mais. Hoje, se você souber qual é o que o médico te indicou, você vai na prateleira, pega, leva no caixa, vira as costas e vai embora. Né? Então, é um processo de mudança que vem funcionando. Por exemplo, agora está acontecendo, essa semana teve nos Estados Unidos, em Nova York, uma feira que é a maior feira de varejo do mundo, que chama NRF. A NRF faz, as pessoas que vão de fora fazem muitas visitas guiadas para poder entender o que está acontecendo lá. Além da feira e das palestras, o pessoal faz muita visita guiada. Certo. Então, quem é do ramo de moda vai visitar a loja de moda, quem é do ramo de beleza vai para beleza, de mala de couro, de tudo quanto é coisa de farmácia também. Então, quando você vai visitar as redes de farmácia americanas, você olha para aquilo, você não entende direito. É uma loja de conveniência, é um shopping, isso não tem a ver comigo, ou isso tem a ver comigo muito, eu queria ser muito assim, é um samba do crioulo doido. E aí, quando eu digo, gente, esquece isso tudo, porque, primeiro, você tem que fundamentar na sua cultura, na legislação e na cultura. Perfeito. Se você não partir desses dois princípios e de um terceiro que é extremamente importante, que é aquela história, como o público vê. Sim. Né? Então, por exemplo, a cultura do brasileiro é o seguinte, eu vou à farmácia para me curar. Sim. Perfeito. Ponto. O médico, a mulher do médico leva a criança na farmácia e pergunta que remédio eu dou para a febre dele. Sim. É mulher do médico. O médico vai lá algumas vezes e fala, estou com a garganta coçando, qual a melhor pastilha? Essa ou aquela? Isso é a realidade do Brasil. Nós somos culturalmente assim. Então, quando você pega institutos de pesquisa, pesquisando assim, porque agora tem uma espécie de uma encruzilhada, tá? As farmácias devem cuidar mais da saúde ou virar drugstore ou loja de conveniência? Sim. Né? Então, é aquilo lá. A cultura do brasileiro é encontrar a cura. Depois eu compro perfumaria, tintura, uma série de coisas. Mas eu vou... porque está lá, comodidade. Né? Comodidade. Mas eu vou comprar um remédio, eu vou quase que fazer uma consulta. E hoje, tudo isso está amparado pela legislação. Você tem salas clínicas, você aplica vacina, você faz uma parte de atendimento farmacêutico, orientação, você tem diagnóstico, você tem um software para ter o histórico do cliente que você está atendendo. Então, tudo isso tem amparo técnico. Aí você vê uma outra farmácia que vende ração para cachorro, coleira, vende sanduíche, pizza, nada contra. E talvez em alguns lugares isso caiba. Sim. Mas quando você pergunta para o público consumidor, não cabe, porque o brasileiro enxerga o seguinte, loja de conveniência fora do Brasil, porque é conveniente, eu pago um pouco a mais por causa desta caneca. Certo.
No Brasil, eu quero entrar na loja de conveniência e pagar o preço igual do melhor mercado mais barato da cidade. Não junta. Então fecha essa conta. Não fecha a conta. Então o cara diz, eu não quero entrar num lugar que tem tudo isso e que tem pouca gente para me atender no remédio, porque eu quero me curar. Quando você anda, tipo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Manaus, e pergunta para o pessoal fala, eu quero uma farmácia, porque eu quero perguntar para o cara. Estou com a garganta coçando, o que eu tomo? Eu não quero comprar. Né? E hoje a gente tem, felizmente, crescendo em tudo quanto é lugar, o pet shop que vende todos os produtos, as lojas de moda, as lojas de conveniência dentro do posto de gasolina, que de repente vende alimentos, etc. e tal. São coisas diferentes e a gente quer importar isso sem ouvir a posição do consumidor. E, na verdade, o que vai definir a fidelidade à marca e todo esse tipo de coisa é a posição do consumidor. Quem manda é ele. Quem manda é ele, no final das contas, é o cliente. Vamos pegar esse gancho para ir lá para o varejo. Inclusive, agora é a hora que eu conto das minhas aventuras com a Silvia, lá 15 anos atrás. A gente quer saber as outras, Bruno, outras. Não. Eu e a Silvia, aliás, a Silvia prestava serviço, né, Silvia, para um laboratório e ia nos pontos de venda, né, nas redes e nas independentes para orientar, né, Silvia, sobre melhores práticas ali no varejo, de como o cara podia fazer para melhorar aquele posto de venda dele. E eu acompanhei essas visitas algumas vezes. E eu lembro de uma específica que a gente estava no Paraná, se eu não me engano, que foi engraçadíssimo, cara, porque a Silvia, com toda a sua... com seu carinho, chegou na frente da farmácia e falou pro dono da farmácia assim, cara, tira essas fraldas daqui, essas ração de cachorro. Tinha uma pilha de papel higiênico, lembra? Pilha de papel higiênico. O cara quer vender, tira esse monte de tranqueira. Você falava tranqueira. Tranqueira daqui, que você vai vender mais. Fala pra mim sobre isso. Como os pontos de venda, acho que a gente pode usar para dar dicas práticas. Aquele 80-20, Silvia, o que o cara faz, que é muito fácil de fazer, que vai melhorar 1000% a performance do PDV dele? É que assim, o PDV foi melhorando muito nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, deu uma melhora muito substancial. Então, o pessoal realmente aprendeu. Dizer, poucos fazem aquelas coisas horrorosas que a gente viu naquela época. Tá. Que eu muitas vezes dizia, vamos atravessar a rua e olhar para a sua loja se você fosse uma pessoa que chegou na cidade. Sim. Se eu olhava para a cara da farmácia, fora o letreiro que é lá em cima e que ninguém olha, você olhava na frente, tinha tudo, geladeira de Coca-Cola, uma pilha de papel higiênico. Era mais possível que fosse um mercadinho do que uma farmácia. Sim. E eu, às vezes, dizia isso, cara, você não está vendendo, porque se eu quero comprar alguma coisa de alimentos, etc., eu vou num mercado mais organizado do que vou nesse mercadinho. Tira a tranqueira. Né? Hoje em dia, o pessoal aprendeu muito, quer dizer, eles aprenderam a entender que as categorias têm que estar todas juntas dentro da farmácia, de que é importante existir uma espécie de um roteiro por como você faz o cliente circular dentro da farmácia. O que é mais importante que você tenha do lado direito arrumado, quais são as categorias que vendem mais se você colocar do lado direito. Tudo isso foi sendo uma técnica que a gente foi desenvolvendo no decorrer do tempo para ensinar o povo. Perfeito. Então, hoje existe quase que um sistema de layoutização da farmácia, sim, que as montadoras foram aprendendo também, e que a gente foi ensinando muito. Coisa que, assim, todo mundo que fez publicidade, propaganda, ou qualquer tipo de coisa, sempre soube isso na vida, e que nunca ninguém parou para dizer para um cara da farmácia. Tipo, quando a pessoa entra, ela olha para o lado direito naturalmente, porque quase 90% da população mundial é destra. Sim. E se eu entro confortavelmente num lugar, é muito mais fácil de comprar aqueles itens que estão na minha visão do lado direito. Perfeito. Isso, desde que o mundo é mundo, a gente aprendeu. Então, o que você vai fazer? Se todos os teus produtos que têm um apelo mais interessante, ou por margem, ou por imagem, ou por uma série de coisas, categorias, se você colocar ali, e eu confortavelmente olho, nem sempre eu vou comprar se eles forem produtos de perfumaria ou de beleza, etc. Mas se eu entro buscando cura e vou até o balcão para procurar um remédio, quando eu passei, eu enxerguei aquilo, porque a gente enxerga, né? A gente, sim, varre com o olhar. Perfeito.
Depois que eu comprei o remédio, por que não voltar para comprar uma maquiagem? Por que não voltar para comprar um shampoo? Sim. Essa é a rota que o cliente faz dentro da farmácia. Perfeito. Então, esta lógica de caminhar pelo lado direito quando eu entro e caminhar na saída pelo lado direito também, são lógicas que desde que o mundo é mundo. Eu sempre brinco, coitado daquele número reduzido de canhotos, que sempre entram desagradados. Sim. E à medida que você vai trabalhando com isso, você vai descobrindo que esta realidade, ela vale para tudo. Exato. Então, os mercados, né, a área de alimentos usa isso há muito mais tempo, com muita inteligência, e aí você começa a olhar grandes magazines que usam Sim. esse tipo de coisa, as lojas de moda, etc. e tal, que utilizam de uma orientação que ela vem agora, né, modernamente, ficou a neurociência que ensinou. Não, a neurociência só constatou aquilo que já era verdade há 500 anos. Sim. Mas agora Obrigado. tem um nome chique, a neurociência. Só deu nome aos bois. Só, mas isso. nada diferente disso. Então mudou muito, Bruno, daquela época que a gente andava Que bom. para hoje, o pessoal melhorou muito. Às vezes ainda comete algumas gafes por fazer experimentações que, em vez de você testar num grupo pequeno antes de você expandir, você acha que aquela sua ideia é tão maravilhosa, você faz logo na tua rede inteira e, de repente, você vê que não é tão maravilhosa, você tem que Refazer desfazer e refazer. Né? Perfeito. Então, às vezes a gente orienta, testa primeiro em um pequeno número para depois você expandir. Mas Muito hoje melhorou muito, se você olhar algumas. Agora, aquela história, quando você sai dos grandes centros para as localidades menores, existe ainda mais ou menos umas 50 mil farmácias que precisam desta informação, Olha aí. tá? Que ainda não chegou a eles. Que eles, às vezes, não têm acesso nem a uma palestra, a um curso, Sim. a uma orientação, uma gravação de um vídeo ou coisa parecida. Eu me lembro de uma orientação que você dava, que talvez, se você conhece alguém que está numa situação como essa, você pode indicar para o cara que é uma simples. Que eu lembro que você falava assim, olha para a Drogasil do outro lado da rua, copia. É simples. Olha a iluminação dela como é, vê se tem alguma coisa na frente da loja. Né? É uma maneira simples de você se inspirar, talvez, em alguém que já aprendeu, né? Esses caras já estão fazendo isso faz muito tempo. Né? Sim. Nós tivemos um cliente que a gente atendia, que era aqui próximo a Campinas, e ele fazia isso. Ele ia dentro da Drogasil, tirava fotografia, por exemplo. Eu quero arrumar a minha parte de shampoo. Ele ia lá, tirava uma fotografia, chegava de volta na farmácia dele, chamava a encarregada e falava, arruma sim. Igual. Ela falava, por quê? Ele falava, porque se eles ganham dinheiro, quero ganhar também. Excelente. Aí, quando a gente começou a fazer a orientação através de um laboratório, eu chegava lá, ele pegava um data show, porque era a época ainda de data show, projetava na parede e dizia, agora me explica por que está arrumado assim. Que eu já arrumei, eu já copiei, era assim, se a senhora for lá embaixo vai ver que está assim. Me explica por quê, porque por enquanto eu não sei por quê, agora eu quero aprender. Muito bom. Ele quase que fazia uma consultoria através da fotografia, todo mundo conhecia. Sim. Né? Muito bom. E ele percebia que quando ele fazia aquilo, 10, 15 dias depois, um mês depois, quando ele ia comprar os itens, realmente aquilo que tinha sido reposicionado vendia mais. Né? Então tinha uma lógica, tinha um estudo, ele não entendia, mas já que eu não sei a lógica, mas eu posso copiar, tudo bem. Perfeito. Excelente. Foi muito divertido acompanhar esse cidadão, a gente fez um trabalho interessante nele, quase uns 8 meses, assim, visitava uma vez por mês, e era super interessante ver quanto ele evoluiu. Excelente. Então isso, para qualquer pequeno, vale esse tipo de coisa, né? Qual é um lugar que eu vejo, que eu admiro, que trabalha direito, que é ético, que é bem posicionado, etc. Funcionou, que deu E resultado. funcionou, por que não fazer uma experiência em uma loja minha? Às vezes você se pergunta, nossa, eu já fiz de tudo, não vendi, o que eu posso fazer de diferente? Visita a loja do lado. Vai ali no seu concorrente, entra ali, vê o que ele está fazendo e copia. É verdade. Muitas das vezes pode ser isso que esteja faltando dentro do seu negócio. Com adaptação, mas Adaptação. observar boas práticas e... Porque a gente olha para essas empresas, a gente deu a Drogasil aqui de exemplo, que já estão há muito tempo no mercado e claramente, né, conseguiram sucesso, eles já quebraram bastante a cabeça, cara. Eles já tiveram que testar 1000 formatos de gôndola possível, já reposicionaram de diversas formas o shampoo e acharam o jeito que vende. Sim. Então, cara,
né, tá lá disponível. É que aquela história, a Drogasil teve como norma a vida inteira um trabalho que eu chamo de inteligência antes de você botar em prática. Vamos lá. Então, tem uma ideia, você estuda a ideia, testa, Boa. vê se funciona e aí você replica. Se não funciona, nem replica e nem conta para ninguém os erros que você está testando. Sim. Tá? Isso foi uma universidade durante muito tempo. Sim. Quando eu entrei lá, o pessoal contratava muito funcionário, balconista que vinha de fora, Tá. cheio de vícios. E aí eu trouxe uma cultura que era da área financeira. Tá. Tipo, pega a gente que não sabe nada, ensina ele a trabalhar. Dá menos trabalho, ele cumpre mais os processos, é muito mais fácil. E a gente implantou isso. Estou falando de 75, tá? 73, por aí. 75 funcionava bem. Agora, há uns 20 dias atrás, a RD, que é a junção da Raia com a Drogasil, que é do grupo da Abrafarma, ou seja, das redes de farmácia que mais performam no Brasil, a melhor e a maior em resultado, eles tiveram uma certificação junto ao Ministério do Trabalho como uma empresa formadora de mão de obra. Olha aí. Porque até hoje a gente pratica a mesma coisa, é melhor você abrir uma farmácia, mesmo que seja em Cuiabá ou em qualquer cidade pequena, e treinar o entrante para ele seguir a sua rotina, do que você pegar uma pessoa que vem cheia de vícios e fazer com que ele esqueça e aprenda os novos. Hoje, isso é uma formação de mão de obra. Muitas pessoas não ficam o tempo inteiro. Não tem problema nenhum. Na época, a gente também entendeu. Se eu tenho 10 vagas e treino 20 pessoas, vão sobrar 10. Vou dar um certificado, ele vai para o mercado e vai arrumar um emprego. Pelo menos ele saiu sabendo como é que é se trabalhar eticamente numa rede de farmácia. Sim. Então, ele ia procurar emprego em outro lugar, no concorrente, e o concorrente absorvia. Nada melhor. Se a gente quer que o país prospere, você também tem que fazer um outro lado, que é um pouco de cunho social. Sim. Agora, você tem um instrutor dando aula, você tem o conteúdo. Qual é a diferença de você ter 10 ou 20? O custo é nenhum, porque a sala está lá, o instrutor está lá, o teu custo já está calculado. Uhum. Esses que sobram ficam numa lista de espera. Se eu ligar e disser, Bruno, eu estou te contratando porque agora abriu uma vaga e o Bruno já arrumou um trabalho, Tá tudo bem. está tudo bem. Sim. Né? Sim. Então, agora, quer dizer, você volta quase 30 e poucos, 40 e poucos anos depois, e o pessoal está sendo certificado. Gente, não é novidade. É que a gente lá se criou quase que uma universidade interna de Boa. testar Legal. as coisas. Quando a gente foi fazer esse primeiro drugstore, nós passamos 2 anos visitando o mundo, aonde é que tem drugstore, para criar um melhor modelo que se pudesse fazer adaptado à legislação brasileira, porque a legislação brasileira é muito ruim para se fazer uma loja de conveniência ou um drugstore. Uhum. Então, teve muito estudo para não errar. Porque aquela história, o dinheiro que você vai investir depois para consertar é muito grande. Sim. Né? Para errar. E esse tipo de coisa, muitas vezes o pessoal intempestivamente enfia a cara e vai. Né? Perfeito. E hoje, como eles são uma sociedade de capital aberto, mais sério ainda é, porque você tem que prestar contas né? ao teu acionista. Sim. Né? O cara bota o dinheiro ali, ele quer que o dinheiro renda mais que o mercado financeiro, no mínimo. Boa. Ô Silvio, um assunto que a gente se depara bastante aqui enquanto agência de publicidade é quais são as estratégias de marketing mais efetivas para determinados segmentos de mercado. E, para mim, o varejo farmacêutico ele é um ótimo exemplo de como muitas vezes a gente tem que ser disruptivo e pensar em como atender melhor o nosso público para que a gente consiga vender mais. Tem um conteúdo que rodou na internet há um tempo atrás, e eu concordo muito com o que é dito ali, que faz uma análise sobre a farmácia da seguinte forma. Pegando a carona a cultura brasileira, a gente vai na farmácia muitas vezes para se consultar e para comprar um remédio. Ou seja, você vai num momento de necessidade. Sendo assim, você busca, em tese, quero que você comente depois, a maior comodidade, né, para você encontrar logo e rápido essa sua solução. Ou seja, você vai acabar indo numa farmácia perto da sua casa, perto do seu trabalho ou no seu trajeto. Você dificilmente vai atravessar a cidade só para ir numa farmácia específica, né? A não ser uma situação completamente, né, exceção, mas na via de regra, nessas situações, né? É isso aí. Ou seja, se for isso mesmo, estaria correto dizer que para
fazer um marketing de farmácia, uma das coisas que você deveria se atentar, por exemplo, são vagas na frente da farmácia. Porque se você vai por comodidade e você não encontra no trajeto da sua casa uma que tenha vaga, você vai provavelmente passar e vai ir na próxima. Você não tem fidelidade com nenhuma. Você vai na que te entrega mais comodidade. Ou seja, para resumir, marketing para farmácias pode ser, por exemplo, ter vagas. Escolher melhor o seu terreno que você vai colocar a sua loja ali. Queria que você comentasse isso. Faz sentido a gente assumir um varejo farmacêutico, por exemplo, desse jeito e olhar para esse tipo de coisa como diferencial? Faz todo sentido. Lógico, tirando algumas exceções, tipo as lojas que você tem... Não, alguns lugares onde você tem ruas de centros comerciais que são alto fluxo, etc. e tal, Claro. e que normalmente estão no centro da cidade ou coisa parecida, né? Sim. A maioria, hoje o público, ele quer comodidade. Então, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte, tem estacionamento, eu vou, não tem, não vou. Sem contar, Bruno, que hoje tem uma coisa que chama muito atenção, que é a história do e-commerce. Sim, Né? sim, Como a bom gente ponto. tem um país bastante exagero, mas um país violento, né? Que você tem problema de segurança em alguns lugares, etc. e tal. Então, aquela história, para que eu vou sair de casa se eu recebo em casa tudo aquilo que eu preciso? Então, vou dar um exemplo de medicamentos de uso contínuo. Uma pessoa que toma remédio para diabetes e para pressão. Tá. O médico prescreve aquilo e diz, volte daqui 8 meses, se eu não tiver nenhum problema. Eu vou tomar aquele remédio todo mês. Perfeito. Se você me conquistar, porque você me atende online, com excelente posicionamento no teu site ou na mídia que você tiver, que eu possa ter agilidade na compra, facilidade, informação, etc. e tal. Se você me manda entregar aquilo em casa, com velocidade, etc. e tal, para que eu vou sair daqui e vou até lá comprar? Num preço competitivo, para que eu vou até lá? Então, hoje em dia, ainda existe esse tipo de cuidado, porque antigamente era o seguinte, só vou porque tem estacionamento. Perfeito. Agora vou porque tem estacionamento, mas se eu não estiver afim, se eles têm um bom site, eu compro deles. Sim. Tá? Perfeito. Então, agora começa a haver uma disrupção aí, Perfeito. que é o seguinte, você pode ter uma loja central que está numa rua que é só uma rua de passagem, que tem um excelente site, que te entrega rapidamente, que não tem estacionamento. Perfeito. Tá? Então, você agora tem que olhar efetivamente aonde você está inserido, né? Meio que um geomarketing mesmo. Perfeito. Aonde você está inserido, o que o público quer ali, para você efetivamente acertar. Ainda, em 80% dos casos, o estacionamento é uma coisa fundamental. Eu me lembro de uma... Eu não tenho certeza nem da vericidade disso, mas eu acho que existia um plano de expansão de alguma dessas grandes redes e, se não me engano, um dos pré-requisitos para a abertura de loja era que fosse em esquina. E do lado direito. Isso é verídico? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Existem alguns parâmetros que eles não falham, nunca. Então, eu vou contar lá para trás. No passado, né, para fazer uma ligação, era assim, por exemplo, a Drogasil só abria farmácia num lugar onde existia a rede de banco. Ou era Caixa Econômica ou era Bradesco. Significava o seguinte, o pessoal vai uma vez ou duas vezes ou várias vezes, porque no passado não tinha internet, eu ia direto no banco uma vez por semana. Quem vai no banco vai direto, passa ali e entra na farmácia. Então, o teu parâmetro... Por isso? Porque eu tenho que ir ao banco para pagar a conta de luz, conta de água, etc. e tal, e aproveito e entro na farmácia. Então, o pré-requisito básico era assim, aonde tem dinheiro, aonde tem banco, tem Drogasil. Se você olhar as lojas antigas, que têm 70, 80 anos, todas elas estavam no lugar do centro comercial onde tinha uma agência bancária. Nas cidades menores era onde tem o correio, porque tudo acontecia no correio. Carta, cobrança, boleto, tudo chegava no correio. E muitas vezes você ia buscar na caixa do correio, o correio não entregava em casa. Então, onde tem correio, tem uma farmácia. Porque o cara vai, né, e habitualmente frequenta, e habitualmente ele frequenta. Na sequência, vieram sendo desenvolvidos vários parâmetros. Então, muitas vezes, é aquela história, qual é o sentido de fluxo do automóvel quando ele sai do centro e vai para o bairro?
Uma loja localizada do lado direito, ou seja, indo para o bairro do lado direito, a possibilidade de, se ela tiver um estacionamento e ter uma clientela maior do que uma do lado esquerdo, é muito maior. Porque de manhã, quando eu saio de casa e vou para o centro, não estou precisando de comprar coisa nenhuma. Durante o dia, quando eu estou voltando para casa. Então, vale para a farmácia, vale para o mercado. Né? Você vai aprendendo com outros varejos qual é o sentido de algumas coisas. E aí, depois, foi entrando a parte do estacionamento e outras coisas mais. Olha só. Luminosidade. Né? Sim. Falando de comodidade, a gente vê a liberdade agora das farmácias estar presente dentro do iFood, do Rappi, como uma forma de entrega e facilidade. Sim. E aí a gente tem a conveniência toda, porque tem desde comida até uma farmácia dentro desse digital. Eu queria fazer a última pergunta, tá, Bruno? Quando a gente fazer o nosso bate-bola, depois... Já vai acabar? Já vai acabar. Deixa eu só trazer um insight, então, porque... Desculpa. Mas é porque, cara, esse papo é muito legal, porque é muito comum a gente conversar com executivos de marketing ou até com empresários aqui na agência, o cara tá discutindo a melhor estratégia de publicidade dele, né? E aí ele vai falar, cara, eu quero tantos posts no Instagram, eu quero fazer um site novo, quando muitas vezes, né, a gente já falou isso várias vezes, mas acho que é um mantra. Cara, às vezes a sua mudança, ela tá tão antes, cara, tá no lado da rua. Ela tá ter um estacionamento, seu problema não é o post no Instagram. Tá na sua porta, tá ali na frente, né? Às vezes você tem tudo. Eu venho a 1,5 km. Você podia ter um tremendo de um totem lá na frente, você não tem nada. A tua farmácia é um pouco recuada, eu não enxergo, eu passo direto e paro numa outra, que a diferença dela entre uma e a outra é ter um totem. Sim. A segunda tem o totem, cobra mais caro e todo mundo vai lá. A minha é mais barata e ninguém para. Cara, será que a diferença não é só primeiro reposicionar e botar um totem lá? Só um totem, cara. É tão Ainda simples. bem que a Silvia falando isso. Não, e é gozado, porque algumas vezes você vai conversar sobre isso, o cara fala, não, mas nós precisamos reposicionar. Com certeza, eu vou insistir que a pessoa reposicione qual é a missão dele, qual é a visão de futuro, qual é a política comercial. Lógico que ele tem que ter isso na cabeça, não é um quadro na parede. Né? Mas muitas vezes ele está pensando nas inovações agora, porque todo lugar que a gente vai, né, pela NRF, então isso aí agora, nos próximos 6 meses, é IA de cabo a rabo. Né? Tudo é o IA. O IA vai acabar com o mundo, vai reformar o mundo, e o pessoal não entendeu que atrás do IA ainda existe um ser humano que está ajudando numa série de coisas. Extremamente importante, sou altamente a favor de tudo isso, nada, ao contrário, estudo muito a favor desse tipo. Agora, não adianta eu, de repente, ir atrás de um pessoal para me ajudar, dizendo a inteligência artificial vai dominar tudo e eu quero 12 posts em tal lugar, eu quero isso, quero aquilo. Cara, quando eu jogo a pessoa dentro da sua farmácia, ela é suja, o piso é velho, a iluminação é horrível. Não adianta jogar o cara lá. Põe a porra do totem. Bota o totem, troca o piso, troca a iluminação. A luz, né? Essa semana, vou fazer só um paralelo, eu estou fazendo um trabalho para uma rede de franquia de chocolate. Bom. Fora de São Paulo. As lojas são bonitinhas, mas elas têm uma caretinha de alguns anos atrás e não teve um reposicionamento. E aí aquela história. A loja é uma loja de chocolate, que também funciona como uma cafeteria. Certo. Tá? Só que a cafeteria vende mais do que vende o chocolate. Então tem alguma coisa errada, porque qual é o meu core? O meu core não é ser uma cafeteria, é vender chocolate de extrema qualidade. Ok. Aí eu pergunto assim, por que esta loja é tão escura? Porque com esta luz mais aconchegante, ela aconchega as pessoas. Cara, se ela aconchegasse mesmo, chocolate é uma coisa que dá o maior prazer. Mulher que tem TPM quer comprar chocolate. Agora, se eu entro num lugar desse que ela tem todo esse acolhimento e eu tomo café, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Será que se melhorar um pouco a iluminação, aí o cara olha e fala, nossa, mas a melhor loja que a gente tem na rede de franquia, o cara desobedeceu a gente, pôs luz clara e vende bastante.
Não precisa me chamar para dar informação nenhuma, é só o cara analisar. Só olhar, né? Só pensar um pouquinho. Pouquinho. Então, é um conjunto de fatores que o pessoal tem que estar aberto para ouvir o conjunto de coisas. E, às vezes, é desagradável, porque eu costumo falar muito do ramo da estética e da cirurgia plástica, etc. e tal. Eu fiz alguns trabalhos para um laboratório farmacêutico que trabalhava com produtos para estética facial. E aquela história, os médicos sempre diziam a mesma coisa. Se eu não fizer, a pessoa sai do meu consultório e entra do vizinho. Sim. E tipo, eu sou ético e não faço mesmo. E muitas vezes eu me questiono por que eu não mudo, já que todo mundo está fazendo. Então, é aquela história, por exemplo, mexer no rosto de uma pessoa que tem 15 anos ou menos é certeza de que a pessoa ainda não está com o rosto totalmente formado. Um médico, um cirurgião plástico, que é extremamente ético, ele vai explicar milhões de motivos pelos quais a pessoa não deveria. Sim. Ela entende, paga a consulta, agradece, entra no vizinho, o vizinho faz. E transfigura a cara de uma pessoa que ainda está formando o rosto definitivo. Então, esta guerra existe muito. Do que é ético e do que... O que é ético e do que não é. Sim. Isso acontece em todas as histórias. Então, muitas vezes, você quer explicar aquele cliente que te procurou qual é o posicionamento da marca, da imagem, de uma série de coisas, e ele está focado no seguinte: eu quero mexer na cara. Se ele não mexer na cara, eu vou procurar outro que mexa na cara. E você me conhece há muito tempo, virou mexer, eu digo, não faço. Eu não faço porque não é por aí. Né? São escolhas. Né? Exato. Então, muito bom. Bora pro nosso bate-bola? Bora! Esse, Silvia, te explicando, é o nosso quiz publicitário. É uma brincadeira, chama Esse ou Aquele. Tá. Você só tem que escolher um ou outro. Tá. E eu já vou adiantar, é difícil. Tá. Vai falar assim, mas depende, não é os dois. Não tem depende. Não tem. Não. É um ou outro, e eu brinco que eu sou o jogo da Discord. Eu sempre vou contra o convidado e o Bruno, muitas das vezes. Vamos ver. Vamos lá. Bom, vamos lá, Silvia. O que você prefere? Parcerias com laboratórios ou campanhas próprias da farmácia? Parcerias. O futuro é collab. O presente é collab. Muito bom. E você, Bruno? Nossa, boa. Eu nem tinha pensado nisso, mas ela falando agora, as collabs estão na moda e fazem muito sentido. Collabs. Show. Marketing de produtos genéricos ou marketing de produtos de marca? Marketing... Está falando de Brasil. Brasil. Marketing de produtos genéricos. E você, Bruno? Também porque possibilitam muito mais comunicação do que os de marca. Show. Silvia, treinamento de equipe de vendas ou investimento em tecnologia de atendimento? Treinamento em equipe de vendas. E você, Bruno? Qual que era a outra opção? Investimento em tecnologia de atendimento. Do varejo farmacêutico ou em geral? Em geral. Isso aqui é amplo. Você também pensou em geral ou você pensou só em varejo farmacêutico, Silvia? Não, eu pensei no geral. Mas eu acho que vai vendo. Treinamento de equipe de Posso vendas. só fazer um adendo? Claro. A NRF esse ano só se falou nisso. Personalização do atendimento, gente olhando no rosto do outro. Desde que eu comecei a trabalhar 50 anos atrás, eu ouço isso. Já era isso. Já era isso. E a gente só tem que melhorar cada vez mais. Boa. Boa. Silvia, foco em experiência do cliente ou programas de fidelidade? Experiência do cliente. Bruno? Experiência do cliente, porque a fidelidade vem por consequência. Uau. Silvia, publicidade em revistas especializadas ou em ações em eventos do setor? Se tiver que escolher, eventos do setor. Você, Bruno? Acho que eventos do setor atualmente, né? Acho que a revista, nesse embate, ela perde. Isso que eu ia falar, hoje em dia a revista foi perdendo, mesmo até que ela seja online, etc. e tal, ela foi perdendo muito a amplitude. Né? Muito bom. Dessa vez eu não tive discórdias, tá? Concordo com Você vocês. concorda dois. com Concordo a com gente? vocês. Então tá bom, é bom, porque também queria ouvir a sua opinião, né, Não, Júlia? eu sou esse jogo, eu fico aqui, não sei, pra qual caminho eu vou. Silvia, existem experiências e histórias que somente você viveu, livros que você leu, cursos que você fez, e eu queria muito que você deixasse, você já deixou algumas dicas práticas aqui, mas eu queria que você deixasse
uma dica, um insight ou uma mensagem para quem nos assiste, nos ouve? Olha, coisas que a gente tem falado muito ultimamente, não só pela NRF, etc. A experiência do consumidor é uma coisa extremamente importante. Então, antes de eu inventar que eu acho que é alguma coisa, eu tenho que ouvir. Eu não preciso chamar uma empresa especializada em pesquisa de mercado para ouvir o consumidor. Se eu tiver, eu acho isso horrível, mas é verdade. Se eu tiver um caderno ainda, estou falando em caderno e caneta Bic, tá? Caneta. Se eu tiver um caderno e uma caneta e perguntar para o cliente que está saindo da loja o que é bom, por que é bom comprar aqui, por que é ruim, eu tenho uma consultoria melhor do que a Silvia Osso até. Porque o cliente vai dizer é bom por causa disso, é ruim por causa disso. O que for bom, vou melhorar. O que é ruim, eu vou consertar. Perfeito. Isso é mais, existiu desde que o mundo é mundo e ninguém usa até hoje como deveria. Perfeito. Então fica pensando, eu preciso contratar uma empresa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Cara, ouve o cara, Sim. ouve o que ele está dizendo. Né? A gente conhece vários exemplos desses que quando o cara ouve, nossa, ele descobre um universo, ele pensa que ele é o máximo e não é. Sim. E as pessoas dizem com cuidado, e às vezes dizem até sem cuidado. Né? Dizem na lata mesmo aquilo que elas pensam. Exato. Né? Então, eu acho que ouvir o consumidor é a sua melhor forma de melhorar. Outro, olhar o vizinho, o que ele tem de bom. O pessoal vai olhando os vizinhos, dizendo, como se ele fosse quase que um supervisor. Uhum. Ele vai lá e diz, o cara faz isso aqui pior que eu. Cara, você não é supervisor, vai ver o que ele faz de melhor. Ele faz uma coisa melhor, copia. Melhora aquilo, acha uma ideia melhor do que a dele. Boa. Gente, isso é muito fácil. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de coisa. Na psicologia, a gente conta uma história. Tem um tempinho? Claro. Vamos lá. Na psicologia, a gente conta uma história há 500 anos, que é muito interessante. Diz que um casal mudou para um condomínio. E toda manhã, quando a mulher servia o café para o marido, ela falava, eu não sei porque nós viemos morar aqui do lado. Tem um vizinho que é imundo. A mulher não deve cuidar da casa. A casa dela é imunda. Olha a cor do lençol que ela tem pendurado lá fora. Uhum. E todo dia ela repetia isso quando servia o café para o marido, e o marido ficava quieto, dava um sorrisinho assim. Aí um dia ela se incomodou e falou, acho que estava na TPM, ela se incomodou e falou, mas eu falo sempre que está tudo errado, a gente veio morar do lado de um pessoal que é imundo, e você não fala nada, você não dá nenhuma opinião. Aí ele saiu da mesa, levantou, abriu a janela de vidro, e o lençol que estava pendurado lá era alvo. Na verdade, o meu vidro é que era sujo, da minha casa. Então, eu estava falando mal do vizinho, Caraca, sem olhar para dentro da minha casa. Então, para ele não ser desagradável, ele não respondia nada, porque não ia chamar a mulher de porca. Sim. Né? Eu acho que isso vale para a nossa vida, Uau. em qualquer, pessoal, profissional, etc. E tal. Olha primeiro para você, para o seu negócio, antes de desconstruir o outro. Olha para a sua vida antes de desconstruir a do outro. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que se conta muito quando você começa a fazer algum trabalho de orientação de grupos, etc. e tal. Você repete muito essa história. O teu negócio. Boa. Né? Você cresce quando você procura as coisas que você pode melhorar. E hoje, antigamente não tinha, mas hoje a internet te dá uma tonelada de informações que você pode procurar e pode seguir. Perfeito. Eu posso contar uma história bem pequenininha? Por favor. Vai, por favor. E você conhece, e eu vou dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo interessante. No Grupo NC, a gente gravou um conjunto de 5 aulas para alguns profissionais que iam trabalhar com a linha de venda de genérico, e que dizia como é que eu exploro melhor uma farmácia. Tudo aquilo que você já ouviu no tempo que trabalhamos juntos. Sim. Entra pela direita, sai pela esquerda, qual é a melhor oportunidade na ponta de gôndola, etc. Uma série de coisas assim, que o pessoal que é entrante não conhece. Perfeito. Tá? Então, nós gravamos esses 5 módulos, chama Raio-X do PDV. E aquilo ficou para dentro da organização. Tudo bem. Aí, alguns colegas que formam visitadores médicos, que formam gente para a indústria, me ligaram e disseram assim, eu assisti um pedaço. Porque eu tenho a senha, eu assisti um pedaço.
Uhum. Não dá para abrir para o pessoal que é aluno, vocês me dão uma senha e a gente passa para os alunos sem abrir para o mercado inteiro. Ah, tudo bem, abrimos para uma parte. Certo. E funcionou maravilhosamente bem. Aí, quando o pessoal do laboratório entendeu que aquilo era uma coisa sensacional, falou, abre para todo mundo. Então, desde que a pessoa se cadastre na plataforma, ela consegue assistir a sequência de aulas. Aquilo explodiu de uma maneira enorme. Então, é aquela história. Quantas outras plataformas, ou quantos outros lugares, ou quantos outros YouTubes têm tutoriais, informações, que se eu chamar, eu encontro coisas que eu posso aprender. E eu não uso. Sim. Né? Então, às vezes, eu desperdiço meu tempo na mídia social com uma bobagem e não uso 15 minutos para pesquisar. Perfeito. E aí entra a história do IA. Quer dizer, se eu pergunto para o IA qual é a melhor informação que eu tenho a respeito disso, ele diz, entre nesse site, cara, vai lá. Né? Buscar informação Buscar e depois executar, informação né? e executar. Botar em prática. Né? Então, Sabe que eu fico muito feliz, Silvia, de ouvir você falar isso, porque já falei aqui no podcast algumas vezes a respeito da gente olhar para dentro. Olhar para dentro. E isso é nas primeiras gravações, tá? Eu falei, não sei se o Bruno vai lembrar. Mas é importante as empresas, os empresários, as organizações olhar para dentro de si, olhar para dentro do seu próprio negócio. E aí sim partir para as ações de mudanças. Que delícia esse bate-papo. Que gostoso. Você gostou, Bruno? Pô, demais. Você gostou, Silvia? eu adorei. Nossa, a gente ficaria horas aqui também conversando. ficaria Viu, Jana? horas Muito aqui. obrigada, adorei. Muito bom. Obrigada. Silvia, eu gostaria de agradecer você pela sua presença, pela participação. Quantas histórias, é uma fonte enriquecedora de conhecimento. Foi muito gratificante ter você aqui com a gente. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela Tamo parceria, junto. por me acompanhar aqui. E agradeço vocês por nos assistir, nos ouvir. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A Silvia tem LinkedIn, então siga a Silvia no LinkedIn. Tá na descrição. Tá na descrição. O Bruno nas redes sociais dele, eu nas redes sociais. Siga a Agência CZ. E, obviamente, curta, compartilhe, comente. E até o próximo episódio. Muito Valeu. obrigada. Valeu, adorei. Obrigada.